Então, hoje nós vamos dar continuidade ao diagrama de Linus-Pauling, conhecendo sobre a distribuição eletrônica, como fazer a distribuição tanto de átomos, e hoje também a gente vai ver como se faz para os íons, que são os cátions e os ânions. Então, esse é o diagrama que foi proposto por Linus-Pauling, que ele segue uma sequência. A sequência que esse diagrama se baseia é na sequência de ordem energética, a ordem crescente de energia, no qual os elétrons eles não ficam ocupados em qualquer nível, em qualquer subnível. É como se eles fossem preenchendo casinhas, né? Esses elétrons, de acordo com a disponibilidade de cada nível, de cada subnível, ele vai ocupando, mas cada local desse tem um máximo de elétrons que ele pode suportar. Então, a partir do momento que um nível e um subnível ele já tem o seu máximo, a tendência é o elétron procurar um outro subnível disponível. E aí ele vai procurar o próximo subnível que tem uma maior energia em relação a esse que o elétron se encontrava. Observe aqui, ó. Seguindo esse caminho, a gente vai ver que a ordem é um S2, onde esse 1 significa o nível, o S é o subnível e o expoente é a quantidade de elétrons que esse subnível suporta. No caso, são 2. Se nós tivermos um terceiro elétron, o elétron não pode ficar aqui no S, porque não existe um S3. O máximo é um S2, contemplando 2 elétrons. Então, o próximo elétron vai buscar um outro subnível. No caso, o que está disponível, seguindo aqui a sequência, vai ser o 2S. Quando esse localzinho 2S se encher com os elétrons, que no caso só permite 2, o elétron vai buscar um outro subnível que esteja disponível. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, a outra posição disponível vai ser o P da camada 2, mas o máximo que esse subnível suporta são 6 elétrons. E assim por diante, até chegar no último subnível, no qual a gente leva em conta o maior elemento químico, que tem 118 elétrons. Então, ó, fazer a distribuição eletrônica do telúrio, que tem número atômico 52. O que quer dizer o número atômico? O número atômico é o número de prótons. É igual ao número de prótons. Como ele está falando que é telúrio, é um átomo neutro. Então, quer dizer que ele tem de elétrons igual a 52. Então, fazer a distribuição eletrônica seguindo a ordem de energia, que é justamente a ordem dessas setas. Então, existem 52 elétrons para a gente distribuir nesses níveis e nesses subníveis. Os dois primeiros elétrons vão ficar no 1s, 1s2. Aí, depois, seguindo o diagrama, 2s2. O que eu vou somando os expoentes se refere aos elétrons. Então, nós temos aqui agora 4 elétrons. Qual é o próximo subnível que ele vai entrar? No 2p, que pode ter 6 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui nós temos um saldo de 10 elétrons. São 52, então a gente vai fazer a distribuição até chegar em 52 elétrons. Então, depois dele vai vir um subnível 3s2. Então, seguindo esse caminho, depois vem o 3p6, depois o 4s2, depois o 3d10, depois o 4p6. Vamos ver quanto tem até aqui. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20. 20, 30, 36. Tem 36 elétrons, ainda está faltando um bocadinho. 36. 5s2, 38. Depois, 4d10, 48, né? 48. A gente precisa chegar em 52. 48. Aí o próximo que vem é 5p6, mas você precisa usar o 6? Não, a gente vai usar o máximo que chegue em 52. Até aqui, ó, tem só confirmar. 10, 20, 30, 38, 48. Aí o 5p, ele permite até 6. Precisa usar 6 todo? Não, a gente vai usar até o número que chega em 52. Então, 48,
49, 50, 51, 52. Então, para que finalize em 52, basta eu usar 5P4. Porque agora fechou em 52. Lembrando que 5P6 é o máximo. Ó. Foi fazendo esse caminho aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Chegamos até aqui, ó, no 5P6. Mas não precisou usar o 6 todo. A gente só usa até a quantidade que precisa para completar o número 52 de elétrons. Então, essa é a ordem de energia. Essa é a ordem de energia, a ordem que nós nos baseamos com base na energia para o telúrio. Mas também existe a ordem geométrica, porque se a gente for observar aqui, ó, o número 4 aparece entre 2 e 3, depois o número 4, a camada 4, aparece entre 3 e 5, aqui ele aparece entre 5 e 5. Então, aqui é a ordem de energia. A ordem geométrica é a gente organizar em ordem de camadas. Então, de camada 1, só existe 1. De camada 1, só existe 1. Então, 1S. Aí, 2. Camada 2. Tem esse que é da camada 2 e tem esse que é da camada 2. 2S2, 2P6. Existe um outro que é da camada 2? Não mais. Agora, a gente vai para a camada 3, que tem esse e tem esse que são da camada 3. Aqui nós vamos organizar agora eles por camada. Então, 3S2, 3P6, 3D10. 3D10. Pronto, não existe mais um outro 3. Então, a gente vai para o 4, que agora é o 4S2, tem esse 4P6, tem o 4D10. 4D10. Pronto. Agora a gente vai organizar o que é camada 5, que é esse e esse. 5S2, 5P4. Então, essa é a ordem de camada, com base na ordem energética. Então, a gente fez primeiro a ordem de energia e depois organizou a ordem geométrica dele. Certo. Aí eu venho com mais duas perguntas. Qual o subnível mais energético? Quando eu estiver perguntando em subnível mais energético, eu estou falando da ordem de energia. Então, você vai olhar para a ordem das setas, a ordem de energia. Então, esse aqui é o subnível mais energético. É o subnível 5P4. Aí é onde é o subnível mais energético. Agora, quando se falar em camada de valência, você consegue visualizar melhor na ordem geométrica. E quem é a camada de valência? É a última camada. A última camada da minha distribuição em ordem geométrica. No caso, ó, a camada de valência vai ser o 5S2, 5P4. Essa é a camada de valência. Se eu pergunto para vocês, no subnível mais energético existe quantos elétrons? Aí você vai olhar para o subnível mais energético, que eu digo 4. Agora, se eu pergunto para você, quantos elétrons tem na camada de valência do telúrio? A gente viu que a camada mais externa é o 5S2 e o 5P6. Então, se eu pergunto quantos elétrons tem, você tem que somar os dois, porque os dois pertencem à camada 5. Então, quantos elétrons tem na camada de valência? Seria 2 mais 4, seria 6. Um elemento cujo átomo possui 25 nêutrons apresenta distribuição eletrônica no estado fundamental 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Qual o seu número atômico e o número de massa? Então, é um elemento X aqui, ele quer saber a massa, lembrando que em cima a gente define como a massa, e embaixo como o número atômico, que é representado pela letra Z. A distribuição eletrônica é essa maneira. Com base nessa distribuição, a gente consegue prever quantos elétrons tem. Quantos elétrons tem. Então, a gente, ó, como é que eu vou saber? Contando os elétrons, que é os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18,
mais 2, 20. Então, o número de elétrons é igual a 20. Só que como é o átomo neutro, ele não falou que era um cátion, que era um ânion, o número de elétrons, que são as cargas negativas, vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número atômico, que é o Z. Então, o Z nós já descobrimos, né? Então, o Z nós já descobrimos. Quanto é o valor de Z? 20. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, que vai ser igual ao número atômico. Agora, para descobrir a massa vai ser o número atômico mais o número de nêutrons, que foi dado na questão. O número atômico nós descobrimos como 20 e o número de nêutrons 25. Então, a massa desse elemento aí vai ser 45. Então, aqui, 45. Essa seria a configuração desse elemento. Massa 45, número atômico 20. Com base na distribuição que foi dada. Gente, agora aqui para íons. Os íons, eles são elementos que perderam elétrons, né? Existem os cátions e existem os ânions. Cátion, ele é positivo, pois perdeu o elétron. Agora, o que é que você tem que saber? Quando você for retirar um elétron ou adicionar, você não pode adicionar no subnível mais energético, que é aquele que é do diagrama. Você tem que tirar ou adicionar na camada de valência. Então, por exemplo, se eu pergunto aqui para vocês, faça a distribuição do ferro 2+, ele perdeu 2 elétrons. Do jeito, na configuração que está, ele é um cátion. Considerando o átomo neutro aqui, que não tem carga, o número atômico aqui é 26, logo ele tem quantos elétrons? 26 elétrons. Aqui, para o ferro 2+, ele perdeu 2 elétrons, então ele não tem mais 26, ele tem 24. Só o que é que você vai fazer? Você precisa primeiro conhecer a distribuição eletrônica do ferro neutro, para depois tirar os elétrons da camada de valência. Como assim? Ó, fazendo aqui a distribuição do ferro puro. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aqui já tem quantos? 10, 20. 3d6. Porque aí vai dar 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Certo? Aí você poderia fazer assim. Então a distribuição do ferro 24 vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Porque, fecha em 24, 2s2, aqui 10, 18, 20, 24. Só que, quando a gente fez isso, a gente está tirando do subnível mais energético, que seria esse aqui, ó. A gente está tirando do último. E não pode. Quando a gente vai tirar, tem que tirar da camada de valência. Tem que tirar da camada de valência do átomo neutro. Então, ó, esse ferro aqui que nós organizamos está em ordem de energia, que é seguindo as setas. Mas se a gente for fazer a camada, fazer a ordem geométrica, que é por camada, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Quem é a camada de valência? A camada de valência é o 4s2, não é o 3d6. Então, na hora de tirar aqueles 2 elétrons, eu vou tirar do 3d6 ou vou tirar do 4s2? Os 2 elétrons que você vai tirar é da camada de valência. A camada de valência você verifica na ordem geométrica e eu vi que é o 4s2. Então, na hora de fazer essa distribuição aqui para o ferro, eu não posso tirar do 3d6 para que fique 24. Ele vai continuar 3d6.
ele vai continuar 3d6, porque ele não precisa perder esses elétrons aí, né? Ele tem que perder 2, ele vai perder aonde? Justamente dos 2 elétrons da camada de valência. Então, vai continuar 3d6. E quem vai sair? Ó? Isso aqui sai. Isso aqui sumiu. Por quê? Porque justamente 2 elétrons que precisa perder de onde? Precisa perder da camada de valência. Na hora de retirar os elétrons, você tem que fazer do átomo neutro, faz do átomo neutro, verifica o que é a camada de valência para que você retire. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é perdendo não 2, mas perdendo 3. Perdendo não 2, mas perdendo 3. Então, ele vai perder 2 da camada de valência, que ó, a gente já tinha visto, só que tá faltando mais um, eu tenho que tirar mais um elétron. Então, você vai tirar de onde? Vai tirar do 3d5, do 3d6 que vai ficar 3d5. Então, a distribuição para o ferro, 3 mais, ficaria, você vai repetir a do ferro neutro, só que tirando o 4s2 e mais um do 3d5, porque ele virou a nova camada de valência. Então, ficaria deixa eu apagar bem aqui. Então, para esse aqui, a distribuição ficaria. Esse aqui, ó, ele tem 23 elétrons. A distribuição dele seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vou tirar 2 daqui, porque é a camada de valência, e mais um do 3d5, porque ele vai virar a nova camada de valência. Então, 3d5. Ó, contando 10, 18, 18 mais 3, 23. Tá? Então, quando for íon, você não pode tirar do subnível mais energético, e sim da camada de valência. Então, por hoje é só. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.